Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Empate com gosto diferente para os dois lados entre CRB 1 Fortaleza 1 no Rei Pelé. Ontem o resultado manteve o Fortaleza pontuando fora, mas deixou a sensação de que o time demorou demais para entrar no jogo e o CRB saiu com frustração por ter cedido o empate no final. No resumo do jogo, o CRB abriu o placar logo no início, 7 minutos, numa falha da defesa, com o Fuentes ali jogando, inventado como terceiro zagueiro, como um dos zagueiros, e o Mikael aproveitou um início mais agressivo dos donos da casa e fez o gol. Agora é o artilheiro da competição com 10 gols, o atacante do CRB. Já o Fortaleza teve mais dificuldades para acelerar a circulação, criar entrelinhas durante boa parte da partida. Ali fortalecer a ocupação de espaços entre as linhas e na reta final, quando aumentou mais o volume ofensivo, ele conseguiu empurrar o CRB um pouco mais para trás, que tentou administrar o jogo. Fortaleza chegou ao empate com o centroavante argentino Militeiro aos 36 do segundo tempo. Na nossa leitura tática, o time do CRB tentou uma transição rápida, explorando ataques direto nas costas da defesa do Fortaleza, o que de fato tem acontecido muito. Tá? Depois do gol, se retraiu um pouco e procurou apenas administrar o jogo. Foi aí o erro da equipe e o Fortaleza teve mais controle de bola, mas também com pouca ofensividade no primeiro tempo. Cresceu quando passou a ocupar mais a área e o técnico Carpini fazer modificações na segunda etapa, saindo daquele sistema de 3 atrás e conseguiu acelerar mais, dar mais rapidez pelos lados do campo. O empate veio justamente dessa insistência ofensiva e uma presença maior ali na intermediária de ataque, intermediária defensiva do time do CRB. O Fortaleza foi decisivo para buscar o ponto e deu presença na área, né? Enquanto que o CRB, cedo demais, aproveitou a oportunidade, colocou pressão no jogo, mas cedeu espaços para o Fortaleza. O ponto fora de casa evita uma derrota, é o que fica para o Fortaleza, que poderia pesar na tabela. Mas o alerta continua. O time precisa começar os jogos com mais intensidade, tá? Criar mais cedo, sem depender de reação apenas no segundo tempo, porque vai existir momentos em jogos que isso não vai se permitir, não será permitido. Portanto, o resultado que não foi brilhante, mas pode ter um valor lá na frente se o Fortaleza transformar essa reação numa sequência positiva. O ponto negativo, ponto baixo do Fortaleza, foram as escolhas do treinador Carpini. Às vezes a imprensa critica, muitas pessoas criticam o torcedor e ele rebate com algumas indiretas, mas são escolhas equivocadas, principalmente ontem no jogo, inicialmente com 3 zagueiros, o jogador Fuentes atuando como zagueiro, ele tinha o Mucuri, tinha o Rodriguinho pela direita, depois ele inverteu com o Mucuri pela direita e colocou o Rodriguinho de meia, tá? Mas só com a saída do Fuentes, abrindo mão dos 3 zagueiros. Nós não queremos dizer que 3 zagueiros está errado, que o sistema está errado, equivocado, não. O problema é que a qualidade na saída de bola, ontem, por exemplo, foi um equívoco na escolha do Fuentes como zagueiro. Tanto que quando ele saiu na segunda etapa, o Fortaleza conseguiu se reorganizar um pouco melhor. Tá? Outro equívoco, deixar o Pierre no banco, para depois, no segundo tempo,
optar pela saída do Rian, tá? O Sacha não está bem, não esteve bem no jogo, mostrou assim, digamos, sinais de cansaço, sei lá, e outras escolhas que ele vem fazendo que realmente não surtiram efeito na equipe do Fortaleza. Tá? Eu sei que contratações, reforços, precisa de mais, porque precisa dar mais qualidade à equipe. Eu vejo aí na tabela de classificação o Fortaleza ainda na 6ª posição na zona de playoffs. Mas existe uma similaridade muito grande nessa competição. A relação, a semelhança, a proximidade ou equivalência entre as equipes que disputam a Série B é muito grande. Por exemplo, só há uma diferença, tá? O que vem fugindo à regra é a Ponte, que está lá embaixo, na 19ª com 8 pontos, e o América Mineiro com apenas 6 pontos. A única vitória que o América obteve foi exatamente contra o Fortaleza, no estádio Castelão, um resultado desastroso. Porque, se não vejamos, o América tem 14 gols negativos, a Ponte 15 gols negativos. Tá? E agora a tabela mostra que é o Vila Nova na liderança com 28, o São Bernardo saiu da liderança, ocupa a 2ª posição com 25, o Sport é o 3º com 25, o Juventude é o 4º com 22, Operário é o 5º com 22, mesmo número de pontos do Juventude, e na 6ª posição o Fortaleza também com o mesmo número de pontos, com apenas um gol de saldo positivo. Menos mal, tá? O que a gente espera é que na virada da montanha, é que no próximo mês de julho, com a abertura da janela, a equipe do Fortaleza possa se reforçar, dar mais qualidade ao seu elenco, porque do contrário, apenas com esse time que aí está, com uma qualidade ruim de alguns jogadores, não vai a lugar nenhum. Esperamos todo o esforço, não só do time do Fortaleza, bem como também da equipe do Ceará, que jogou e perdeu em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto. Agora é a hora e a vez de falar de Copa do Mundo. Vamos trazer uma sonora com a Mariana. Dia de feitos históricos no Mundial. Eu sou Mariana de Freitas e aqui não tem VAR, mas estamos de olho em tudo que acontece dentro e fora de campo na Copa do Mundo. Teve goleiro melhor em campo e teve goleiro entregando ouro, virada faraônica e Espanha goleando. Cabo Verde, Cabo Verde, acabou com o bolão de uma galera, mas emocionou os amantes de futebol pela insistência e bravura ao encarar o primeiro campeão do mundo, o Uruguai. O time africano soube aproveitar os erros dos sul-americanos, uma barreira que abriu, erro juvenil na minha modesta opinião, e um goleiro que foi passear na intermediária. Definitivamente, Muslera não teve um bom dia. O empate em 2-2 fez embolar mais uma vez o Grupo H. A última rodada vai ser definitiva e Cabo Verde leva vantagem. Encara a Arábia Saudita e o Uruguai, ainda sem Arrascaeta, pega a Espanha. Mundo afora não podia ser diferente. Cabo Verde foi parar nas manchetes dos principais jornais esportivos. Cabo Verde está falando sério. 2 gols no Uruguai, outro empate e o sonho da Copa do Mundo continua, anunciou o italiano Gazzetta dello Sport. Cabo Verde surpreende novamente, disse o L'Équipe da França. O alemão Bild decretou: zebra faz história e vira conto de fadas na Copa do Mundo. Cabo Verde deixa o Uruguai nas cordas, escreveu o Marca da Espanha. E, por falar em Espanha, La Fúria Roja resolveu a parada logo no começo do jogo e deu até para cestear no segundo tempo, bem meia boca. 4-0 sobre os sauditas. Yamal marcou o dele e entrou na lista dos top 10 mais jovens jogadores a marcar em Copas com 18 anos. Pelé ainda lidera o ranking desde 1958, quando aos 17 anos anotou contra o país de Gales.
E hoje sim. A Bélgica, que todo ano chega como promessa, mais uma vez decepcionou. O jogo contra o Irã terminou 0-0 e o destaque da partida foi o goleiro iraniano Alizera Beiravand. Os belgas chutaram mais de 20 vezes no gol e nenhuma bola passou. Agora, o que vem passando nessa Copa são os gols contra. Já são 8 e estamos na primeira fase. Com mais seleções e mais jogos, certamente o recorde de 12 gols contra marcados na Rússia lá em 2018 vai ser quebrado. E eu disse, faraó, para fechar a noite, uma virada do Egito para cima da Nova Zelândia, conquistando a primeira vitória em Copas. Teve gol do Zico, gol do Salah e gol do Trezeguet. Jogaço de bola com emoção até o último minuto. Salah, que deve se despedir das Copas neste Mundial, foi ovacionado pelo estádio inteiro. Final, 3-1 para os africanos. E se você é daqueles que odeia segunda-feira, lembre-se que nesta entram em campo Messi, Mbappé e Haaland. Pra ruim, não serve, né? Eu fico por aqui, mas você já sabe que aqui não tem VAR, mas estamos de olho em tudo que acontece dentro e fora de campo no Mundial. Brasil!